versículos 15 a 17. Pode jogar na tela. Quero saudar também você que está assistindo pela internet. Que você, através dessa conexão, também esteja sendo abençoado. Êxodo capítulo 20, versos 15 a 17. Vamos estar encerrando hoje a série dos 10 mandamentos com o mesmo tema. E eu tenho feito isso algumas vezes, usado parte de um ditado popular para chamar sua atenção. E essa série dos 10 mandamentos é a terceira e última mensagem. Depois nós vamos continuar a exposição do livro de Êxodo até o final, se o Senhor assim permitir, se Ele não voltar antes. E começamos falando sobre os primeiros 4 mandamentos. Versículo 3, não terás outros deuses além de mim. É um mandamento que fala a respeito da exclusividade da adoração a Deus. Deus requer exclusividade. Olha para mim, Deus requer exclusividade. Não terás outros deuses diante de mim. Diante de mim. O segundo mandamento que vemos foi: não farás para ti imagem esculpida. E aí é um mandamento que expressa a fé na incomparabilidade de Deus. O nosso Deus é incomparável. Se o não ter outro Deus diz respeito à mente, é algo subjetivo, coração também. Não fazer é algo objetivo. Você não pode manipular Deus segundo seus caprichos. Ele é incomparável. Não se deve cultuar imagem alguma, até mesmo porque nenhuma imagem pode representar um Deus que é infinito. Como você vai representar um Deus infinito com uma imagem que é finita? Um absurdo. Um absurdo. A idolatria é um absurdo. O terceiro mandamento diz que nós não devemos tomar o nome do nosso Deus em vão. Fala acerca da santidade do nome de Deus. O nome de Deus é santo demais para estar na nossa boca corriqueiramente. Até o ateu diz assim: eu sou ateu graças a Deus. Então, quer dizer, o nome de Deus sendo dito de maneira profana. E a expressão que eu salientei aqui, não tomar o nome de Deus em vão, também é o mesmo que não ter uma vida vazia. Uma vida vazia é aquela que Deus não é alguém santo, alguém central na nossa vida. Vimos também na primeira mensagem o 4º mandamento, que é: guarda o dia de descanso. Shabá, ou sábado, não é 7º dia, é descanso. Então nós vimos aqui que este princípio diz respeito ao senhorio de Deus sobre o tempo. Que nós não podemos fazer com que o nosso tempo seja só de trabalho. É importante também ter o nosso Shabá, ou o nosso tempo de descanso. E eu estive trabalhando aqui com os amados de que os cristãos, à medida que saíam do judaísmo, à medida que se desenrolavam, que se deslançavam de toda a estrutura judaica, eles deixavam de cultuar a Deus, ou deixaram de cultuar a Deus aos sábados, e escolheram o domingo para cultuar o nome do Senhor. E vimos vários textos aqui, e vários testemunhos históricos, bem antes de Constantino, que foi o que oficializou o culto na igreja cristã no domingo. Mas Constantino não inventou nada, ele apenas reconheceu, recomendou já no século IV, de que a igreja estaria cultuando no domingo, coisa que já acontecia desde o século I da era cristã, conforme eu estive apresentando aqui para vocês. O 5º mandamento nós vimos no domingo passado, que é justamente honrar o pai e a mãe. E eu trouxe aqui para vocês a ideia de que honrar pai e mãe é cuidar da velhice dos nossos pais. Eu falei que não se trata apenas de uma questão do filho obedecer ao pai, mas honrar, prestigiar o pai quando ele ficar velho. Eu sei que eu mexi aqui com algumas situações, porque é sério, os pais estão envelhecendo e muitos deles estão vivendo a míngua.
E filhos não estão investindo como deveriam, não estão honrando como deveriam a velhice dos seus pais. E a nossa sociedade trata muito mal os idosos, sim ou não? Trata muito mal os idosos. Falei também sobre o 6º mandamento, que é não matarás. Eu sei que quando eu falei não matarás aqui, muita gente falou que bom, pelo menos um eu não cometi nunca. Mas eu lembrei a você de que matar não é apenas tirar a vida de alguém com uma arma. Você mata também a partir do seu coração. A partir do seu coração. E isso realmente tornou muita gente aqui assassinos, serial killers, de tanta gente que já foi morta através de ressentimentos, mágoas, maledicências, fofocas, enfim. E terminei falando sobre o mandamento não adulterarás, que diz respeito à proteção ao casamento, ao matrimônio e ao uso do seu corpo também como templo do Espírito Santo. Não adulterarás diz respeito a não quebrar a aliança do casamento. Não se trata apenas de ir para a cama com alguém que não é o seu marido ou a sua esposa, mas também alimentar no seu coração desejos de lascívia. E eu pontuei isso aqui, fiz um protesto em relação às conversas indecentes nas redes sociais, de gente que é casada e que quer viver como solteiro, e que fica de gracinha com sexo oposto, que posta imagens indecentes no Facebook, gente que não tem realmente aquilo que os antigos chamavam de desconfiômetro, é algo que não tem. Tem gente que nasceu sem ou já estragou com o tempo e precisa aprender e precisa voltar a ter senso de ridículo, porque nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E hoje nós vamos estar vendo 3 mandamentos finais, versículos 15 a 17. Diz assim o texto: não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo. Nem a sua serva. Nem o seu boi. Nem o seu jumento. Nem coisa alguma do seu próximo. Deixa eu tomar liberdade para traduzir o versículo 17 com a linguagem contemporânea do Ezequias. Não deseje a casa que o teu irmão tem. Não cobice a mulher que ele tem. Nem o seu trabalho, nem os seus trabalhadores, nem o seu carro, nem o seu celular, seu notebook. Nem coisa alguma que pertença ao outro. Contente-se com o que você tem. Eu vou chegar lá, hein? Manda quem pode. E a ideia, o restante você já sabe. Obedece quem tem juízo. A grande ideia dessa passagem é a mesma. Deus tem exigências que cumprem o propósito de regular nossa comunhão com Ele, os 4 primeiros mandamentos, e a nossa convivência com outros homens, os 6 últimos. Os 4 primeiros dizem respeito à comunhão com Deus. Não terás outros deuses, não fareis imagens, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão e guarda o sábado. Os outros 6 regulam a nossa comunhão com os outros homens. É não matar, não honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho, isto é, não ser mentiroso, e não desejar aquilo que não lhe pertence. É muito importante a gente dizer, amados, de que o decálogo, os 10 mandamentos, são princípios que são válidos para todas as épocas. Diz respeito ao povo de Deus. E isso não diz respeito apenas ao Antigo Testamento, à Antiga Aliança. Eu tenho dito aqui, repetido, que dos 10 mandamentos, apenas um não é citado no Novo Testamento, que é justamente guardar o dia de sábado. Porque no Novo Testamento, todos os dias passam a ser sábados, passam a ser santos diante do Senhor.
O princípio que a gente aprende aqui é regular realmente a nossa vida entre trabalho e descanso, mas não há necessidade mais de guardar um dia sagrado. Mesmo contra alguns teólogos contemporâneos e do passado também, sobretudo, eu não creio que nós, os cristãos, guardamos o domingo. Nós não guardamos dia algum. Todos os dias são do Senhor. Agora, eu preciso estar lhe falando isso nessa última mensagem. É impossível guardar os 10 mandamentos. Aí você fala, pastor, que bênção, que bom. É impossível. Mas por que é impossível? Porque nós somos limitados. E Jesus disse, amados, de que ele veio para cumprir a lei. E ele, de fato, o fez. Mas Paulo vai dizer em Romanos 10:4 que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E Paulo vai dizer também aos Gálatas de que a lei nos serviu de aio, isto é, de pedagogo, daquele escravo que pegava a mãozinha da criança e levava para a escola, para nos conduzir a Cristo. Depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo da lei. Então, ao mesmo tempo que eu quero lhe falar de que é impossível cumprir a lei, eu falo que no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós temos que ser como Cristo. Nós temos que seguir a Cristo. Então, os 10 mandamentos são indicações para a excelência da nossa vida em Cristo. Então, se você ficou tranquilizado porque eu disse que é impossível cumprir a lei, eu quero lhe dizer de que a exigência da nova aliança é muito mais do que a lei. É viver quem Cristo é, porque Cristo cumpriu os 10 mandamentos, para que nós os seguíssemos. E o descumprimento desses mandamentos vão estar nos levando a viver na contramão daquilo que Jesus predeterminou para nós. Então eu creio sim na atualidade dos 10 mandamentos, só que eu creio não mais como letra fria da lei, eu creio como princípios que foram vividos por Cristo e nós que somos cristãos precisamos seguir também. Isso é muito sério. Por isso que eu estou sempre relacionando os 10 mandamentos, bem como outros princípios da antiga aliança, com os princípios da nova aliança. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Colossenses 2, 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Preste atenção, amados. Primeiro ponto que eu quero destacar é o mandamento do não furtarás. Eu entendo esse mandamento como sendo o valor do respeito ao que é do outro, mas também o valor do trabalho. Não furtarás, ou não roubarás. Talvez não exista, amados, algo que seja mais assim, vergonhoso e constrangedor do que sermos vítimas de roubo. Você ter alguma coisa roubada de você lhe dá uma sensação assim de impotência incrível. O pecado do roubo, do furto, em muitas culturas ele é de certo modo ignominioso, vergonhoso, uma afronta mesmo à vida da sociedade. Eu li recentemente um livro fantástico, Caçador de Pipas, do Khaled Hosseini, um autor afegão. Há um filme também, eu não consegui assistir o filme, tem algumas cenas bem fortes, mas consegui ler o livro. E há um diálogo no livro Caçador de Pipas, de que o pai de um dos personagens principais chega para o filho e diz o seguinte: olha, pouco importa o que diga esse mulá. Mulá é um líder religioso. Existe apenas um pecado, um só. E esse pecado é roubar. E quem já leu o livro, ouviu o filme, sabe que rolou uma história de um relógio, aquela história toda, que eu não vou fazer como Alexandre contando o filme. O menino roubou o relógio e acabou mentindo, colocando a culpa no outro, aquela história toda. Qualquer outro, mais uma vez citando o livro, é simples. É simplesmente uma variação do roubo. O pai sempre dizia ao seu filho, entende o que eu estou dizendo? Quando você mata um homem, você está roubando uma vida. Quando você rouba da esposa, você rouba da esposa o direito de ter um marido, rouba dos filhos o direito de ter um pai. Quando você mente, você está roubando de alguém o direito de saber a verdade. Achei isso fantástico.
Quando trapaceia, você está roubando o direito da justiça, ou a justiça. E Amir, que é o personagem, diz assim: não há ato mais infame do que roubar. Um homem que se apropria do que não é seu, seja uma vida ou uma fatia de naã, eu não sei o que é naã, deve ser uma comida típica lá do Afeganistão, cuspo nesse homem. E se alguma vez ele cruzar o meu caminho, que Deus o ajude. Ele ficou irado realmente, ele sempre ensinava isso. Existe apenas um pecado, e esse pecado é roubar. Qualquer outro é simplesmente uma variação do roubo. Fantástico esse toque do Khaled a respeito desse tema no seu livro Caçador de Pipas. Não furtar, então, significa não possuir coisa alguma que não tenha sido obtida por meios lícitos e honestos. Tudo que você tem que não foi adquirido por meios lícitos e honestos, você está roubando. Preste atenção, hein? Faz um exame aí no que você tem, que você não conseguiu. Coloca fora da nota. Coloca uma coisa assim, faz de conta aqui. Agora, o roubo tem várias diversificações. Por exemplo, eu estou seguindo aqui o pensamento de um autor, um comentarista chamado Hans Ulrich Hefler. Ele vai dizer o seguinte: uso de violência para adquirir bens alheios é roubo. Fraude comercial, medidas comerciais indevidas, preguiça é roubo. Você está no trabalho e de repente você fica no banheiro aquele tempo todo, conversando, acessando o celular, WhatsApp, Facebook. Você está roubando o tempo do seu trabalho, você está roubando os recursos do seu patrão. Mas eu roubo de ladrão. E quem rouba de ladrão tem 100 anos de perdão. Acredita nisso. No inferno está cheio de gente assim, que acredita igual você. Falta de diligência no trabalho é roubar. Colega que fica no trabalho e precisa esperar um outro para render. E o outro fica enrolando, como miserável, fica lá trabalhando à custa dele. É roubo. Exploração de preços e impostos. É roubo ou não é? É roubo. R$8 numa cocada. É roubo. Então você fica assim, meu Deus, como é que vale esse preço todo? Comi em Macaé no casamento mais caro do Macário e a refeição na hora de pagar, que susto! Que susto! Adulteração de produtos é roubo? Adulteração de preços, medidas, regras comerciais, apropriação indevida de comissões e gorjetas. Aqueles 10%, aí você fala 15, 20, você fala o valor, eu não lembro qual foi. Suborno é roubo? Propina é roubo? O Sérgio Moro está de olho. Desvio de verbas públicas é roubo. Ágio é roubo. Qualquer forma de desonestidade, quer seja pessoal, comercial ou governamental. A Bíblia fala sobre isso, vários textos. Eu vou citar um do Antigo e outro do Novo. Provérbios 28, 24. O que rouba seu próprio pai ou a sua mãe e diz, não é transgressão, companheiro é do homem destruidor. Então ele fala, eu vou pegar, mas é do papai e da mamãe, tudo que ele tem é meu. Quem rouba do pai e da mãe é companheiro do destruidor. Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Nós temos que seguir, amados, uma ética do trabalho. Tem gente que fala o seguinte, olha, se eu descobrir quem foi que inventou o trabalho, hein? Foi Deus. Deus. Porque Deus criou o homem em Gênesis capítulo 1 e colocou no jardim do Éden para o quê? Quem me ajuda aí? Lavrar e guardar. E a palavra lavrar no hebraico é bed, que significa trabalho. Se você não gosta de trabalhar, você é alguém que de fato não se converteu. Precisa nascer de novo. E se você for ouvir o apóstolo Paulo mais uma vez, você vai aprender em 2 Tessalonicenses 3,10,
que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Não coma também. Nós precisamos entender que através do nosso trabalho, do respeito do que é do outro, e através do nosso trabalho, nós vamos ajudar as pessoas menos favorecidas. Nós não trabalhamos apenas para o nosso crescimento. Nós também trabalhamos para que tenhamos oportunidade de ajudar. E Deus, quando Ele lhe dá algo, quando Ele lhe abençoa algo, não é para você ficar guardando, não é para você ficar se vangloriando, mas é para você ajudar quem de fato precisa. Porque a palavra de Deus vai dizer em Provérbios 19, 17, que ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará o seu benefício. Então não é ditado popular aquilo que quem dá aos pobres empresta a Deus, é bíblico. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará o seu benefício. Então não furtarás, diz respeito a respeitar aquilo que é do outro. Aquilo que não lhe pertence. Você não pode, amados, dormir tranquilo, preste atenção. Ao chegar o final do dia, olhar para aquilo que o Senhor lhe deu e você ver um alfinete sequer, que você não tenha ganho de maneira lícita e honesta com o fruto do seu trabalho. E que o Espírito Santo incomode seu coração, se porventura você estiver incluído nessa desonestidade. E que isso lhe faça você devolver tudo aquilo que está na sua casa, qualquer dinheiro. Zaqueu, uma das evidências de sua conversão foi que ele disse o seguinte: Senhor, se porventura eu roubei algo, eu vou retribuir, restituir 4 vezes mais. Jesus, quando encontrou o jovem de valor, aparentemente de valor, Jesus disse para ele: olha, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. E aquele jovem não quis fazer isso. Por quê? Porque ele não possuía riquezas, ele era possuído por elas. Não furtarás. Cuidado com aquilo que é do alheio. Trabalhe para ter as coisas. Se você puder ter, que seja pelo trabalho. Não pela sua ganância, não pelo seu jeitinho, não por algum artifício de desonestidade. O segundo mandamento, preste atenção: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. É o testemunho de proteção à honra. É incrível, amados, como que a mentira sorrateiramente faz parte da nossa sociedade. E quando eu falo sociedade, não falo em Brasil, falo do mundo. Em 2005, um filósofo americano chamado David Livingstone Smith, ele que é diretor de um instituto de ciência e psicologia evolutiva nos Estados Unidos, escreveu um livro chamado Por que Mentimos? Os Fundamentos Biológicos e Psicológicos da Mentira. E ele deu uma entrevista à revista Veja de 2006, 18 de outubro de 2006. E ele afirmou o seguinte: olha, nós somos programados para enganar desde os primórdios da humanidade. Seja para nos proteger, seja para levar vantagem. Quem mente com desenvoltura pode até sobressair entre os demais, pois a mentira traz vantagens indiscutíveis. Bons mentirosos são mais populares e bem-sucedidos. Você já reparou isso? O cara que mente muito, ele está sempre no topo, cara. Os políticos que são exemplo disso, eles estão sempre no topo, sempre aparecem. Tem mais status social, tem até melhores salários. Alguns líderes e políticos mentem por profissão e mesmo assim continuam tendo o ouvido de milhares de pessoas. A dissimulação é parte da nossa vida em sociedade. Mas esse mandamento diz: não dirás falso testemunho. Esse mandamento diz respeito a respeitar a reputação do nosso nome e do nome do nosso próximo. Eclesiastes 7:1 vai dizer: melhor é a boa fama do que o melhor unguento. Zacarias 8:16 vai dizer: fala a verdade cada um com o seu próximo. Lutero vai dizer, comentando a respeito deste mandamento, amados, de que ninguém deve causar dano ao próximo com a língua.
quer trate de amigo ou de inimigo, nem deve falar mal de ninguém, pouco importa se é verdade ou mentira, a menos que seja em decorrência de mandato ou vise a melhorar. Nós temos que cuidar da nossa língua, fazer bom uso dela para falar o melhor a respeito de todos. Sempre o melhor. E se for possível, encobrir seus pecados e fragilidades para não expô-los desnecessariamente, devemos fazer e velar pela honra deles. Mas vez por outra, amados, nós convivemos com pessoas que estão sempre dispostas a falar o que sabem e o que não sabem. Falar, inclusive, o que é verdade a respeito do seu irmão, para denegrir a imagem dele, é pecado também. Aí tem gente que fala o seguinte: eu estou falando com vocês aqui porque eu já falei com ele pessoalmente. Gente, as palavras elas podem derrubar e elas podem levantar um homem. Há poder nas suas palavras. Este mandamento diz que ninguém deve causar dano algum ao próximo com a sua língua. Quer seja verdade, esse ponto de Lutero é forte. Pouco importa se é verdade ou mentira. Ninguém tem o direito de derrubar a reputação de ninguém. A palavra de Deus diz que nós devemos guardar os nossos lábios e falar apenas aquilo que for promover edificação na vida do nosso próximo. Por isso que o filósofo Sócrates falava a respeito das 3 peneiras. É verdade? É bom? É útil? Se não passar por essas 3 peneiras, fique calado. Porque você calado é um excelente poeta. A palavra de Deus diz: até o tolo estando calado é dito por sábio. Cuidado com as palavras. As palavras, elas... Quantas vezes, amados e amadas, olhem para mim, nós temos uma imagem incorreta a respeito de alguém só porque alguém nos falou algo. E tem gente que tem esse dom carnal, de falar do outro. Não dirás. Por que mesmo sendo verdade é falso testemunho? Porque você não está você não conhece a pessoa de fato. Até mesmo a pessoa que faz algo mal, ela pode ter determinadas virtudes. E o seu comentário apenas falando acerca do mal que ela fez, você não está sendo honesto com o modo como ela foi criada pelo próprio Deus. Até os ímpios. Até a respeito dos ímpios. Olhe para mim, não fale mal de ninguém. Você não tem autorização de Deus para falar mal de nenhum ser humano. Não fale mal. Mentir, então, é um absurdo. Porque você sabe qual é a origem da mentira. João 8,44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. E quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Paulo vai dizer em Efésios 4:25, por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E o último mandamento, amados, preste atenção, é o perigo das ambições erradas. É o não cobiçarás. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Até mesmo porque, se você cobiça a mulher do outro, se você deseja a mulher do outro, porque você já não deseja a sua. E se você não deseja a sua, você está em pecado. Você peca 2 vezes. Porque a Bíblia diz que a sua obsessão prioritária tem que ser a sua mulher.
nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma. Eu entendo, amados, que nós estamos diante do perigo das ambições erradas. E as pessoas em nossos dias são tomadas por essa ambição, ou por ambições. Não cobiçarás, compreende, possuir no coração uma intenção oculta, que mais tarde se manifesta em ações concretas de furto e roubo. Eu cobiço tanto que o outro tem, que eu vou fazer o máximo para ter o que ele tem. Porque eu não quero nem ter algo igual a ele, eu quero ter o dele. Santo Agostinho dizia o seguinte: desejar mais do que é suficiente. Cobiça é desejar mais do que suficiente. Nós, amados, somos laçados, pegos em armadilhas por aquilo que Merck Bognan, num artigo da Cristianismo Hoje, em 1999, 6 de setembro, disse: eu pertenço ao culto da próxima coisa. É perigosamente fácil de ser apanhado. Isso acontece de forma padrão. Não por se escolher o culto, mas por não se resistir a ele. O culto da próxima coisa é o consumismo, em termos religiosos. Tem o seu próprio vocabulário de palavras sagradas. Mas você merece novo, mais rápido, clean, mais brilhante, mais potente. Tem a sua própria liturgia profundamente enraizada. Prestações a perder de vista. Já ouviu isso? Crédito imediato, consignado ou não consignado. Comece a pagar somente no ano que vem. Sem juros por 3 meses. Tem também seus pregadores, evangelistas, profetas e apóstolos. Vê se você já não ouviu isso. Garotos e garotas propaganda, celebridades, atletas, esportistas, marqueteiros, pessoas de propaganda. Tem os santuários, capelas, templos ou mecas, né? Os shopping centers, hipermercados, armazéns, clube, feiras, estádios, arenas, lojas de grife. Tem os seus próprios sacramentos também, é uma igreja. Cartões de crédito, cartões de débito. Tem também a sua própria experiência de êxtase, o prazer de gastar. A mensagem do culto do consumismo é: cobice e compre, porque é chegado o reino das coisas materiais. Vamos comprar, 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 comprar. Cobiça. Cobiça não está apenas em desejar mais, mas em desejar mais daquilo que é do outro. Cobiça se mistura com ganância, com ciúme, com inveja, com ressentimento. A cobiça é a mãe de outros pecados, como a ansiedade, a autoimagem distorcida, a bulimia, a anorexia, o medo, o adultério, a ira, o assassinato, a mentira, o furto, a desonra, a desonestidade, a imoralidade sexual. Tudo diz respeito ao coração, à idolatria do coração, porque as riquezas, amados e amadas, o ter, passa a se tornar um ídolo. E isso gera uma ansiedade: eu preciso ter, eu preciso consumir. E Jesus disse em Mateus 6, 24 e 25, que ninguém pode servir a 2 senhores. Ninguém, ou porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e a Mamon, que são as riquezas. Aí Jesus vai dizer ainda no texto: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Você precisa aprender a passear nos shoppings da mesma forma, mas fazer de maneira controlada, equilibrada, passeando. Aquilo que alguém chamou de passeio socrático. Que legal, que legal, que bonito, que bonito. Mas não é para mim, porque eu não posso. Não é o momento. Não é para mim. Administrando os seus desejos, baixando o nível das suas expectativas, colocando a mão no bolso, dizendo o seguinte: eu tenho cartão de crédito, mas um dia eu vou ter que pagar a fatura.
E se eu não pagar a fatura no dia, tem um juro. E o Brasil é campeão mundial, medalha de ouro em juros abusivos no cartão de crédito. Eu não quero me endividar. Eu não sou centopeia para ter 100 sapatos. Já tenho muitas calças. Eu não preciso desse modelo. Meu celular está falando. Ele até faz ligações. Não preciso de outro. Meu carro dá para andar. Não apresentou defeitos ainda mais sérios. Eu não vou ter outro só porque o meu vizinho, meu irmão comprou. E eu não quero ficar para trás lá na igreja, porque quando eu estaciono com o meu carrinho, eu desço do meu carrinho, eu olho do lado, tem um abençoado do meu irmão, com aquele carro que eu desejaria tanto. Ah, como eu desejo. Ah, como eu quero. Palavra de Deus para você, 1 Timóteo 6:9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Lucas 12:15, Jesus disse: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Você é mais do que aquilo que você tem. Você é bem mais do que aquilo que você tem. Eu quero chamar mais uma vez a sua atenção para as outras aplicações. Aquilo de direto que eu quero apresentar, ainda mais direto ao seu coração. Primeiro, você precisa se contentar. Dando um clique aí, meu filho, por favor. Você precisa se contentar com aquilo que você tem. Tem que seguir o exemplo do apóstolo Paulo. Ele vai escrever aos Filipenses capítulo 4, versículos 11 a 13. Eu não digo isto por necessidade. Eu já aprendi a contentar-me. Diga, aprendi a contentar-me. Diga mais forte, aprendi a contentar-me. Eu aprendi a contentar-me com o que tenho, Paulo disse. Eu sei o que é estar abatido, sei ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Na vida, amados, nós precisamos ter duas experiências. A experiência de ter e a experiência de não ter. Quem não passou pela experiência de não ter, quando tem, não valoriza o que tem. E atenção, pais, vocês estão educando mal os seus filhos se vocês dão a eles tudo o que eles pedem. Porque na vida não é assim. Na minha não é, não sei se na sua é. Eu não tenho tudo o que quero. Muitas vezes os pais, para suprir complexos deles, acabam criando monstrozinhos do consumismo. Nós precisamos aprender a não ter. Porque quando aprendemos a não ter, quando tivermos, nós vamos valorizar mais o que temos. Ah, amados, amados e amadas. Eu, quando eu casei, morei num quarto, só um quartinho. Banheiro não tinha, era coletivo, banheiro dos homens, banheiro das mulheres. Um prédio que tinha algo em torno aí de 12 quartos. E nós compartilhávamos ali. Ah, mas quando eu entrei numa casa que eu tinha tudo, tinha banheiro, tinha cozinha, eu fiquei encantado. Falei, Senhor, muito obrigado, porque eu tenho. Mas eu também não tive um dia. E quando eu não tive, o Senhor era comigo. E agora que eu tenho, eu sei que eu só tenho, porque o Senhor continua comigo. Nós precisamos, amados. Quem aqui já comeu, hoje você coloca uma comida saborosa para o seu filho, eu não gosto disso, eu odeio isso. E os antigos sabem, e precisam saber também, e lhe contar para os filhos, quando nós pegamos a nossa comida, amados, aquele arroz com aquele ovo, quando tinha dividido por 2 ou 3, e era uma bênção. Quando a gente não tinha, e hoje a gente tem, precisa valorizar o que tem. Nós precisamos nos contentar. E aí a segunda aplicação diz assim, olha, o segredo do contentamento é um coração humilde.
Isaías capítulo 66, versículo 1 vai dizer, versículo 2: para quem olharei? Olharei para o pobre e abatido de espírito e que treme da minha palavra. A palavra de Deus vai dizer que um coração quebrantado o Senhor não rejeita. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor atenta para o humilde, mas ao soberbo ele conhece de longe. O segredo do contentamento, amados, é desejar menos. Ah, que coisa. Você veio para cá, gastou tempo para aprender o óbvio, mas é isso mesmo. Quer se contentar com o que se tem? Deseje menos. Porque aí tudo que você tiver, você vai dizer, Senhor, que bom, hein? Eu nem desejei isso, e o Senhor me deu. Contentamento. Alegrar-se com o que se tem. E admitir que Deus olha para quem é pobre e para quem é abatido de espírito. Acerca do segundo mandamento, que é não dizer falso testemunho, preste atenção, tem uma outra aplicação para você. A verdade tem de ser a sua marca registrada. Não existe mais de uma verdade. A palavra de Deus diz, amados, seja o vosso dizer sim, sim. Não, não. O que passar disso é o quê? Procedência maligna. Provérbios capítulo 6, versículos 16 e 19, fala de 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª que ele abomina. E uma dessas 6 coisas que o Senhor odeia é a testemunha falsa que profere mentiras. O Senhor odeia o mentiroso. Só existe uma verdade. Fale a verdade. Fale a verdade a despeito das circunstâncias. Fale a verdade mesmo que essa verdade lhe prejudique. Lhe prejudique. O caçador de pipas conta sobre todo o desenlace vergonhoso por conta de uma mentira. A mentira é terrível. A mentira mata. A mentira perverte o homem. Existem pessoas que estão tão acostumadas a mentir que eles nem sabem mais o que é verdade e o que é mentira. Eles acreditam na própria mentira. Cuidado com a mentira. Outra aplicação. A cobiça é a base de todo o decálogo. É o último mandamento. Porque é a raiz de todos os outros pecados. Paulo vai dizer a Timóteo, 1 Timóteo 6, 9 a 10, que os que querem ser ricos caem em tentação, em laço. Porque o amor ao dinheiro, versículo 10, é a raiz de todos os males. Todos os males. O grande desafio para a gente vencer a cobiça, e aí vem a outra aplicação, é justamente crer que humildade não é pensar menos em si, mas é pensar menos de si. C.S. Lewis está dizendo o seguinte: o orgulho, o desejo de ser mais rico do que alguém que também é rico, e mais ainda o desejo de ter poder, e é no poder que o orgulho mais se deleita, porque não há nada mais que faça alguém se sentir superior em relação aos demais do que eu ser capaz de movê-los como soldadinhos de chumbo. Cuidado, porque a cobiça, a falta de humildade, o orgulho faz com que você tenha esse prazer sórdido de manipular as pessoas, como movê-las como soldadinhos de chumbo. A ganância faz isso. Você deseja sempre ter mais dinheiro para comprar uma casa melhor, mas que você nunca vai se sentir satisfeito. Isso lhe faz você desejar melhores férias, melhores alimentos, melhores bebidas, mas nada disso te dá prazer. Nada disso lhe satisfaz. Por quê? Aí que vem a última aplicação. Porque o seu foco está errado. Você precisa mudar o seu foco de uma perspectiva terrena para uma perspectiva espiritual. O problema da cobiça pode ser resolvido se nós aprendêssemos a nos alegrar apenas no Senhor e esperar por seu reino.
Porque a perspectiva humana nos leva a cobiçar coisas mundanas. A perspectiva de Deus nos faz cobiçar as coisas de Deus. E aí eu quero terminar com o que Paulo diz aos Colossenses 3, 1 a 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Mude seu foco. Pensa mais em Deus. Olhe mais para as coisas de Deus, e menos nas coisas deste mundo. Se a verdade central, se a grande ideia desta passagem foi de fato, e ao longo das outras passagens, que Deus tem exigências que cumprem o propósito de regular a nossa comunhão com Ele, a nossa convivência com os outros homens, eu quero chamar a sua atenção de como esses mandamentos estão interligados. Todos eles estão interligados. E deixa, meu filho, essa tela dessa grande ideia para ficar bem na mente e no coração das pessoas. Deus tem exigências. Deus trabalha com exigências. E quando a gente desobedece um desses mandamentos, nós estamos desobedecendo aos outros também. Quer ver um exemplo? Vamos falar só da segunda tábua, que são 6 mandamentos relacionais. Honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho e não cobiçar. Quer ver um exemplo bíblico? Davi, em 2 Samuel capítulo 12. Era tempo dos reis estarem em guerra e Davi está passeando no terraço porque ele estava com a mente vazia. E os antigos vão dizer de que mente vazia é a oficina do diabo. E ele vê uma mulher tomando banho. Ele deseja aquela mulher no seu coração. E chama aquela mulher para dormir com ele. Ele era o rei, podia mandar. Daquela relação de adultério, nasce uma criança, ou melhor, é gerada uma criança. Davi então fica em dúvida, o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que colocar o marido dela na fita. Então manda o marido dela voltar da guerra e dormir com a sua mulher. Mas o marido era fiel, era digno, falou, não, eu não posso dormir com a minha mulher enquanto os meus companheiros soldados estão na guerra. Ele fica no portão. Davi fica injuriado, manda vinho para ele, manda pão, manda rocambole, manda um lanche forte. Diz, vai dormir com a sua mulher. Ele fala, não, eu não posso. Urias era mais leal do que o próprio rei. Davi então escreve um bilhete, uma carta, dizendo o seguinte, para Joabe, sempre o Joabe, coloca esse homem Urias na frente da batalha, onde é perigoso mesmo. Esse homem, Joabe, o próprio Urias leva a carta, morreu porque não leu, leva a carta. Joabe vai e coloca ele na frente, uma flecha o atinge, Urias morre. Davi então tem o caminho do pecado pavimentado para ele, diz, ô glória, Deus é comigo, manda a mulher para sua casa. A criança que está sendo gerada morre. Davi depois sobrevive a um tempo terrível. Ele tem até a 4ª geração, 4 vezes ele pagou por esse pecado. Perde o filho, depois ele perde a filha que é estuprada por um outro filho dele, depois um outro filho se levanta, o outro filho mata esse irmão que estuprou a outra irmã, um sujeito chamado Absalão, que é filho, também toma o reino e traz isso tudo. O que é isso? Não existe pecado simples, é isso que eu quero mostrar. Deus tem exigências. Preste atenção. Primeiro, Davi descumpriu o 10º mandamento, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Aí ele cobiçou, diz o texto que ele olhou, desejou. Depois Davi comete o adultério, descumprindo o 7º mandamento. Depois Davi rouba a esposa do próximo, porque ele traz a mulher do outro para sua casa, descumpriu o 8º mandamento. Depois ele comete assassinato, descumpre o 6º mandamento. Depois ele descumpre o 9º mandamento, porque ele dá falso testemunho contra o seu irmão, porque ele manda Joabe colocar Urias na frente da batalha como um soldado desonesto.
Tudo isso trouxe desonra aos pais de Davi, que não o criaram para ser isso, ou para agir desse modo. Então ele descumpriu o quinto mandamento. Ele descumpriu todos os mandamentos da segunda tábua. Cuidado, nenhum pecado é simples. Nenhum pecado vem sozinho. Olhe para mim, a questão, meu amado, é não começar a pecar, tá? Porque você descumpre um mandamento, daqui a pouco você vai descumprir o outro. O outro, o outro, o outro. E quando você vê, você está mergulhado. Deus tem exigências. Palavra de Deus para você nesta noite, fuja do pecado. Palavra de Deus para você nesta noite, obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. Talvez, meu querido e minha querida, você esteja brincando com o pecado. Talvez você esteja fazendo cosquinha no pecado, como se fosse um animal domesticado. Talvez você esteja flertando com o pecado. Talvez você esteja achando que não, comigo não, eu sou forte, sou valente. Cuidado. Nenhum pecado é simples. Nenhum pecado vem sozinho. Toda desobediência será castigada. E o salário do pecado é a morte.